Do livro Pão Nosso, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 169. Olhos. 169. Olhos. Eles têm os olhos cheios de adultério. Segunda Epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 14. Olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas e poucos os empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de quaisquer paisagens, na identificação do que possuem de pior. Homens comuns, habitualmente, pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhe anotam a função benemérita nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais e imediatos que lhes possa oferecer. Se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana, que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Se encontram companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores, não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas, porém, como concorrentes aos seus propósitos menos felizes. Ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo. Contudo, não enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós com mais uma lição deste livro Pão Nosso. Capítulo 169, Olhos. Neste capítulo, que Emmanuel denominou de Olhos, ele utilizou esta epístola de Pedro, quando ele disse: eles têm os olhos cheios de adultério. Então Pedro estava se referindo a algumas pessoas que eles tinham somente os olhos voltados para o adultério. E Emmanuel começa então a discorrer, dizendo: olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Então vejam que Emmanuel já categorizou que os olhos cheios de adultério
é uma enfermidade, que é muito importante que nós tenhamos esta compreensão, que é uma enfermidade da alma, naturalmente, e que nós possamos, então, trabalhar essa enfermidade. Nesta outra parte, Emmanuel diz assim: raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas e poucos os empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. Então, da mesma forma, Emmanuel está afirmando que raros homens utilizam os olhos como lâmpadas abençoadas, isto é, ver alguma coisa e tirar o melhor daquilo. E ele diz ainda que poucos os empregam como instrumentos vivos do trabalho santificante na vigília necessária. Então, além de ser raros os que utilizam, poucos ainda empregam esses instrumentos vivos no trabalho. Lembrei-me aqui de uma passagem, quando Jesus estava a caminho, né, de uma cidade para outra, e com seus discípulos, e ao passar perto de um animal que já fazia muito tempo que estava morto, os discípulos colocavam os seus vestidos na narina e afastavam ali daquele caminho, daquele animal. E Jesus, como sempre, nunca perdendo uma oportunidade de ensinamento, chegou até o animal, olhou para ele e disse para os seus discípulos: que bela arcada dentária tinha este animal. Então, a lição é para que nós possamos trazer para os nossos dias. Enquanto muitos estão vendo uma determinada situação, nós temos que ver essa situação do que tem de melhor nessa situação. É exatamente isto que o evangelista aqui quis colocar também, que nós temos que ter outros olhos, olhos que sejam do fundo da alma. Então, Emmanuel continua dizendo, a maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de quaisquer paisagens, na identificação do que possuem de pior. Então, ele afirma que a maioria das criaturas, dos homens, procura identificar no que possuem de pior, fazer comentários, não é? Até atitudes do que possuem de pior. No terceiro parágrafo diz assim: homens comuns habitualmente pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Homens comuns, veja bem a colocação de Emmanuel. Então, o homem comum, habitualmente, ele vê uma situação sempre com uma apreciação de interesses inferiores. Sempre com interesses inferiores. Isto é um alerta para todos nós, para que nós possamos começar a vigiar os nossos olhos. Quando nós vemos alguma situação, com que tipo de olhos, com que tipo de sentimento nós estamos vendo aquela situação. Nesta outra parte, diz assim: se atravessa um campo, não lhe anotam a função benemérita nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais imediatos que lhes possa oferecer. Essa função benemérita é uma função altruísta, que a gente vê de forma um amor pela humanidade, não é? Então, o campo é realmente um campo, uma fazenda, por exemplo,
Então, quando atravessa essa fazenda, só vê possibilidades de lucros. Não vê outra coisa a não ser isto. E não enxerga uma coisa mais elevada, que seria, olha, eu vou dar trabalho para essas pessoas que vou colocar aqui, não é? Então, o primeiro passo, ele vê o lucro. Ele não enxerga que também ele vai ter ali uma função de dar trabalho para os outros. No segundo parágrafo, diz assim: se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana, que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Então, isto ocorre frequentemente, podemos assim dizer, que muitas vezes existe uma mulher que está sendo afetuosa conosco, e nós homens, muitas vezes começamos a interpretar de forma diferente, achando que ela poderá ter algum interesse sexual com a gente, não é? Embora ela possa até ser comprometida. E então a gente começa a pensar coisas realmente menos dignas. É claro que a irmã aqui colocada pode ser o contrário também. Então, muitas vezes, nos dias de hoje, as mulheres podem começar a ter pensamentos premeditados a respeito de um homem, que muitas vezes ele está sendo educado, está sendo amável, e aí há uma interpretação de laços menos dignos do que aqueles que estão sendo ali colocados pela outra pessoa. Nesta outra parte, diz assim: se encontram companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores, não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas, porém como concorrentes aos seus propósitos menos felizes. Muito interessante esse parágrafo. Vejam. Então, se encontram companheiros nos lugares onde que atende objetivos inferiores, então uma pessoa ou diversas pessoas chegam num determinado lugar já com o pensamento de ali obter ali um objetivo inferior. Mas aí ele encontra pessoas portadoras de ideias elevadas. Então, como que essas criaturas com pensamentos inferiores vão procederem? Vão ver aquelas pessoas como concorrentes aos seus propósitos menos felizes. E isto é um problema sério, porque quando a pessoa somente tem esses olhos negativos, inferiores, toda pessoa que pode ali atropelar os seus pensamentos, não é? Pode impedir que ele vá à frente com seus pensamentos negativos, inferiores, ele passa a ser um concorrente, ele passa a ser um inimigo. Esta é a colocação que a gente encontra na nossa vida diária. Continua dizendo Emmanuel: ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Então, Emmanuel faz uma convocação. Ele nos diz para que nós possamos ouvir esse alarme que Simão Pedro está nos colocando, para que nós possamos esquecer esse mal, esse hábito de analisar o mal. E é um trabalho de mudança de hábito. Veja bem, o hábito de analisar com o mal. Então, tudo na nossa vida é hábito. E como ele é um hábito, nós podemos mudar. Todos nós temos condições de mudar nossos hábitos. Hábitos
menos bons, podemos assim dizer, ou hábitos ruins, e transformá-los em hábitos bons. Continua dizendo Emmanuel: olha, os otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Então, Emmanuel diz que, tendo olhos otimistas, nós vamos saber extrair motivos de sublimes ensinamentos em quaisquer situações que prosseguem no nosso caminho. É a história que eu contei agora há pouco, que Jesus viu uma bela arcada dentária no animal, que estava com odor, não é? Mas ele viu aquilo de bom. Assim temos que fazer nós. Em qualquer situação que possamos chegar, que nós possamos ter olhos otimistas. Muitas vezes pessoas que estão desalentadas, pessoas que estão sofrendo com diversos problemas, nós temos que chegar e dar um apoio otimista para que elas possam sair daquela situação também. Nesta última parte, Emmanuel diz assim: ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. Olha, ele diz assim: ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. Então, não é questão de vigilância, é uma questão de mudança de hábito mesmo. Porque nós não precisamos, agora eu vou ficar vigilante aqui. Você pode até ficar vigilante, mas você tem que fazer uma mudança interior. Tá certo? Para que você possa mudar. O que ele fala aqui é que a pessoa cai ali nos pensamentos negativos e aí ele justifica que ele não foi vigilante o suficiente e teve aquela malícia. Então, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de hábito. Temos que mudar nossos hábitos. E para que nós não precisemos ficar vigilantes mais. Passa a ser um hábito nosso. Continuando, Emmanuel diz: o homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo. Contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Então, é uma convocação para nós, cristãos, que estamos estudando o Evangelho de Jesus, que quando ele enfatiza: o homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo. Então, o homem cristianizado sabe contemplar esses problemas. Sabe de todos os problemas dele, não é? Contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Então, é um alerta para que nós possamos realmente refletir e começar a analisar o que nós estamos vendo em todas as situações, diante de um companheiro, diante de uma companheira, como estamos ali nos nossos pensamentos, que é o retrato do que nós estamos vendo com os olhos, não é? Então, o que nós estamos pensando? A pessoa está passando por um problema de ordem financeira, de ordem de saúde, enfim, um problema de qualquer ordem. Qual é o nosso pensamento? É ajudar ou criticar? Dizer que ela não foi previdente o suficiente e por isso está pagando, entre aspas, seus pecados. O que nós vamos pensar? Ou nós vamos tentar ajudá-la? Não é? Então, que nós possamos mudar o nosso paradigma, este hábito de ter olhos melhores. Os olhos, como disse Jesus, são os olhos da alma. Então, tudo que nós vemos com os olhos físicos, nós estamos vendo com os olhos da alma. Não é do corpo físico.
Então, os pensamentos que vêm logo após este nosso olhar é um pensamento daquilo que nós vimos com os olhos da alma. Espero ter ajudado nesta lição e, para mim, é um alerta muito grande para que eu possa continuar praticando esta visão do cristianismo, que é ver com os olhos bons, seja qual seja a situação. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.